Agora microfone Jovem Pan na Europa, política fervilhando hoje em Londres. Bom dia, Ulisses Neto. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Essa terça-feira está sendo considerada histórica aqui no Reino Unido para a Constituição do país. Os britânicos não têm uma Constituição escrita, é verdade, mas é claro que os entendimentos da lei, os consensos sobre a legislação britânica são considerados a Constituição do país. E tudo isso porque a Suprema Corte decidiu que a medida de suspender o parlamento britânico, adotado pelo primeiro-ministro Boris Johnson, ela foi ilegal. Essa decisão foi anunciada hoje de manhã pela presidente da Suprema Corte, a Lady Hale. Ela falou bastante sobre essa decisão de forma muito clara e sobre o que o entendimento dos 11 juízes, da Suprema Corte formaram nos últimos dias depois das 3 audiências realizadas. Ela afirmou que este é um assunto sim para a justiça, ao contrário do que uma instância inferior em Londres havia decidido, e que, na verdade, o que estava sendo debatido ali eram os limites do poder. Para o entendimento da Suprema Corte Britânica, não foi uma suspensão normal do parlamento. Suspender a Câmara dos Comuns, a Câmara dos Lordes, foi bem diferente do procedimento normal, que esta longa suspensão ocorreu em situações bastante excepcionais, considerando o Brexit, e que o parlamento tem o direito de ter voz neste processo. O governo não conseguiu comprovar o porquê dessa suspensão tão prolongada, justamente neste momento, na reta final das negociações do Brexit. Como eu disse, uma decisão unânime que pode influenciar muito o futuro político de Boris Johnson. O primeiro-ministro não está aqui no Reino Unido, ele foi aos Estados Unidos para as reuniões da ONU, para a Conferência do Clima em Nova York, também para a Assembleia Geral, mas essa decisão da Suprema Corte deixa claro que o parlamento pode retomar suas atividades assim que bem entender, que agora depende do speaker da casa, do presidente da casa, a convocar as novas sessões da Câmara dos Comuns, mas que isso pode ocorrer a qualquer momento. Já se fala até de uma sessão amanhã mesmo. Então não se sabe se o primeiro-ministro vai voltar ou não. Ele havia dito que iria respeitar a decisão da justiça, evitou até fazer ataques aos pronunciamentos dos juízes. Já há vários dias ele vem tomando essa posição de que a decisão da justiça deveria ser cumprida. E enquanto isso, os líderes da oposição pedem, já fizeram vários pronunciamentos nessa manhã, pedindo que Boris Johnson renuncie ao cargo, porque a decisão da Suprema Corte deixou claro que ele mentiu para a rainha Elizabeth II. Como já estava bem claro quando ele anunciou a suspensão do parlamento, ele anunciou dizendo que estava fazendo isso, essa suspensão de 5 semanas, para poder começar uma nova sessão do parlamento, trazer novas prioridades domésticas à discussão, só que todo mundo sabia que isso não era verdade. O que ele estava fazendo era uma manobra política para tentar impedir que a oposição barrasse o Brexit, e a Suprema Corte definiu que ele mentiu para a rainha, tomou uma decisão ilegal e que, por isso, o parlamento deve retomar as suas atividades assim que possível. Thiago. Ok, Ulisses Neto, você volta ao longo da programação da Jovem Pan, relatando o que acontece no Reino Unido nesta terça-feira. Até mais tarde, Ulisses. Até mais tarde, Thiago. Vamos esperar o pronunciamento do primeiro-ministro, porque as próximas horas vão ser cruciais para a definição do Brexit.